todas as mães de gemelar que passaram pela minha vida, eu tenho foto da amamentação bilateral. E com você eu não tenho. Quem teve alta primeiro? O Dante. O Dante teve alta primeiro. O Martim ficou um pouco clinicamente mais complicado, né? O tempinho dele na UTIM. Então, assim, a gente não conseguiu esse momento. O Dante ficou bem, o Dante foi embora, foi para casa. Que foi uma situação que também dificulta, né? Para a mãe. Porque eu lembro, e eu estava comentando isso lá em casa, quando eu quis convidar você para estar aqui no podcast, eu falei assim, gente, eu lembro direitinho, ela comprou uma briga de falar assim, eu vou amamentar. E aí a gente falou da colher dosadora, né? Foi onde inseriu a colher dosadora para você deixar o Dante em casa com a mãe, com a sua mãe, né? Com a avó do bebê, com o pai e ficava na UTIM dando suporte para o Martim amamentando. Então, Gi, aí a gente já vê os desafios dela. Primeiro, só um teve alta. Sim. Já é um alerta cabeça aí, ó, ali da mãe já não fica legal, né? Então, ou seja, a produção pode, cair. Segunda coisa, quando chegou o outro, ela não sabia como amamentar os dois juntos. Posição, que é uma coisa que você também pega muito. E na posição tem que observar o quê? Pega correta. Então, olha quantos desafios ela já teve. Sim. Entendeu? Ela já teve desafio desde o momento que teve alta. Né? Desde o momento que estava na UTIM, até pelo processo de você ter que, estimular aquela mama. Então, assim, a gente já vê que existem vários desafios, que é o que a gente já está falando aqui, né? Exatamente. E esses desafios traz essa fala sua do privilégio. Isso aí. Né? Que então, nem todas têm. Que nem todas têm. Isso é uma realidade. Sim. E assim, sempre que eu dou os meus treinamentos, quando eu falo para gestante, quando eu falo para equipe, para profissionais, para consultoras, para enfermeiros, para fonoaudiólogos também e tal. Quando a gente vai falar da amamentação, eu sempre falo e termino a minha fala, a minha palestra, o meu treinamento. Eu sempre termino com uma frase assim: a amamentação é linda, mas ela não pode ser romantizada. Não pode. Porque é um ser, você, eu, um ser imperfeito, dando o que você tem de melhor para o ser que você mais ama. Então, é desafiador e não pode ser romantizada, até nesse sentido de que existem privilégios para alguns. Qual o privilégio que você está dizendo dessa rede de apoio? Fala um pouquinho sobre isso. Desde o início, eu precisei contar muito com minha rede de apoio. Seja quando eu tive a descida do leite, que eu fiquei com a mama toda empedrada e tive ali ajuda da minha mãe, que inclusive na época me deu uma dica super errada de fazer compressa morna. Tá vendo que aumenta a produção. Aí no dia seguinte eu tive que parar lá no banco de leite para poder massagear a mama, né? Dar vazão àquele leite, né? Sim, eu fui parar lá no banco de leite, contei. Essa foi talvez a minha primeira rede de apoio, assim, ter contato com um banco de leite, com as meninas lá super experientes, super, assim, disponíveis para me ajudar. Eu não tinha horário marcado, mas elas viram o meu desespero e o tamanho que minha mama tava e dura e falaram, não, vem cá, vamos ordenhar esse peito para poder... E de uma vez, cada mama, eu consegui ordenhar pela primeira vez, assim, eu nunca tinha ordenhado. 200 ml de cada mama. Que bênção. É bênção aí. Então... E você chegou a ter mastite, não? Não tive. Que é você chegou numa condição que você correu o risco de fazer uma mastite, né? Sim. Que a mama deve ter ficado muito engurgitada. Ficou. Né? Mamas que no início... O Dante também, no início, não pôde amamentar. A primeira vez que eu amamentei foi o Dante, com 11 dias de vida. Então, quer dizer, já tinha se passado 11 dias. E na descida do leite, você estava com eles ou não? Não, eu estava em casa. Então, foi durante a noite, eu estava em casa. Aconteceu a apojadura. Então eu precisei parar no banco de leite. Ou seja, não tinha nem eles para poder mamar ali, né? Para poder dar aquela força para a mulher, porque... E no caso dela, se tivesse... Eles são de quantas semanas? Eles nasceram de 32 semanas. 32 semanas. Então, quer dizer, já tinha aquela restrição do início
para o Dante. O Martim teve uma restrição de mais tempo ficar sem poder fazer o esforço da amamentação. Então, você vê assim, é todo um desafio, onde o privilégio do conhecimento, o privilégio da rede de apoio, né? O privilégio da condição até de poder contratar uma consultora de amamentação para te ajudar nas massagens, na ordenha. E aí a gente ainda vai passear pelo caminho da ordenha, que ajuda, é fácil, que é a questão da bomba, mas que também vai para um lugar de ter um pouco de privilégio, porque é uma coisa que não é barata, é uma coisa alugada, existem condição, existe... Então, assim, são vários fatores, né? Agora, o que cabe a gente deixar muito claro nesse bate-papo é que é possível. Super possível. E mesmo quando não há uma condição financeira, seja para comprar uma bomba, para alugar uma bomba, para contratar uma consultora, também existem algumas alternativas, como essa de eu ter recorrido ao banco de leite. Que isso foi informação. Sim. E a outra coisa, o outro detalhe que também é informação é como fazer a ordenha manual. A ordenha manual, dentro da UTIM, me ajudou muito, porque dentro da UTIM eu não podia usar bomba. Sim. E eu queria que meus filhos tivessem contato com o meu leite cru, porque o leite cru tem anticorpos, né? Então, ainda que eu ordenhasse o leite, para esse leite ser enviado para o banco de leite, ser pasteurizado lá no banco de leite e depois enviado aquele meu leite exclusivo para o hospital, para os meus filhos consumirem esse leite já era um leite pasteurizado, não tinha mais anticorpos. Então, eu fazia muita questão de, dentro da UTIM, ordenhar com a mão, né? Para poder dar para eles. E assim, não é fácil. Agora, o banco de leite precisa ser colocado num lugar de informação. Sim. Né? Cabe a nós, profissionais, Renata, como empresária de uma empresa que é voltada para a amamentação, né? A Mamar, ela é a nossa referência, né? O nosso estado tem você como alguém que abraçou essa causa, né, Renata? Eu abraço mesmo. E você abraçou essa causa por conta da necessidade mesmo na questão da amamentação, não na foi minha isso? necessidade. Então, assim, cabe a gente, depois a gente vai retomar esse assunto, mas cabe a gente, enquanto você ali que tem esse contato, que tem esse contato com essas mães, com essas gestantes que vão conhecer sua loja, que vão conhecer sua empresa. Você, enquanto psicóloga, que tá ali cuidando de uma criança, que a mãe é gestante, informar que existe o banco de leite. E não é só um, não. São não, vários. Exatamente, que existe o banco de leite, então, né? assim, então a mãe tem, assim, várias opções. Quem é de Vila Velha tem a opção do Imaba, tem Vitória, a UCAN de Vitória. E HPM. Aquelas mulheres... Gente, eu sou fonoaudióloga. Eu, modéstia à parte, eu faço uma ordenha manual, de primeira. Eu consigo dar alívio na mama. Mas não se compara ainda àquelas mulheres. E que eu já acho que na minha condição, na minha posição enquanto fonoaudióloga neonatal, ali dentro de uma UTIM ou na maternidade, eu já sei que eu tenho um diferencial para lidar com essas apojaduras, com essas dificuldades, com essas ordenhas que precisam ser feitas. Precisam ser manual, porque na UTIM não é permitido, não é autorizado a bomba. Mas eu sei que elas ainda têm um diferencial em cima de quem está ali. Eu faço isso todos os dias, mas elas... É um acolhimento, né, Bianca?